Oba! O presidente Lula chega hoje, quinta-feira, nos Estados Unidos. Amanhã vai estar com o presidente americano Joe Biden e sábado já retorna ao Brasil. É uma visita curta, mas tem um grande significado. Primeiro, arrumar ali as relações com os Estados Unidos que estavam bem conturbadas, para não dizer estragadas, na gestão do então presidente Jair Bolsonaro, que vocês lembram quando Biden ganhou a eleição do Trump, que ele não telefonou para dar parabéns nem nada, demorou 2 semanas para reconhecer a vitória do Biden, enfim, não ficou nada bacana. Então, essa visita do Lula é legal para arrumar essas relações, tem uma agenda robusta, meio ambiente, um assunto muito importante, com a presença na comitiva da Marina Silva, nossa ministra, que é uma pessoa reconhecida internacionalmente, uma figura muito respeitada. Questões comerciais, claro. Guerra da Ucrânia, talvez seja tratado lateralmente, mas o principal assunto é a democracia, a defesa da democracia. E por quê? Porque nós acabamos de sofrer aqui um ataque pesado no dia 8 de janeiro e também não só aquele pandemônio, mas outros fatos, minuta de golpe, declarações constantes, provocativas do então presidente ao longo de todo o mandato, ministros, militares, depois vem essa reunião, essa história malucada do Marcos Duval de reunião no Palácio da Alvorada, com a presença do presidente da República para tramar uma arapuca para o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, enfim, uma série de coisas que todo mundo acompanhou e acompanha. E nos Estados Unidos teve aquele 6 de janeiro, lá na eleição do Biden, em 21, foi janeiro de 21, aquilo, a eleição dele foi em 20, e aí o que todo mundo viu, no Capitólio, que é a sede do parlamento. Uma diferença é que lá aconteceu antes da posse, porque naquele 6 de janeiro, o Capitólio, o parlamento, iria convalidou, né, o resultado das eleições. E era isso que aquela turba enfurecida queria impedir, fazendo um serviço para o Donald Trump, que perdera a eleição. Aqui, o que aconteceu foi depois da posse, quando estava tudo consolidado, não tinha mais o que fazer. É mais grave, né? Uma invasão à sede dos 3 poderes. Lá nos Estados Unidos foi só a sede de um poder legislativo. Mas de qualquer modo, nos 2 países isso é inédito, nunca aconteceu aqui, nunca tinha acontecido lá, então é uma questão muito importante. E tem aí, tanto lá como cá, gente, eu não digo, é uma horda, porque é diferente é ser o eleitor de direita, ou o eleitor que só votou no Bolsonaro porque não gosta do Lula, ou o eleitor que, sei lá, gosta do Bolsonaro, mas não é doido, não é destruidor de democracia, não é assim. Aquele pessoal que estava ali na Praça dos 3 Poderes, naquele 8 de janeiro, não dá para dizer que ali podia ter gente enganada, maluco e tal, mas não interessa. Tava lá fazendo o que fez, tá? Então não tem perdão, não tem alívio, certo? Muito bem. E essa gente, quer dizer, tá solta por aí. Lá nos Estados Unidos, aqui, é uma gente que existe, né? Eles não foram extintos, né? Dinossauros, ok, mas não foram extintos. Então, é preciso lidar com isso, porque essa coisa, sabe, não tem um paradeiro assim, só por conta da força da lei, não. São coisas importantes. E os 2 presidentes, Joe Biden e o Lula, devem fazer afirmações nesse sentido. Há diferenças, claro, para começar, de personalidade, né? O Biden, uma pessoa muito mais amena, o Lula, outro tipo de personalidade, mais aguerrida, mais do confronto. E isso faz com que eles tenham abordagens diferentes do mesmo tema. Mas
numa situação como essa da visita, eles vão ter uma posição conjunta. E, na verdade, é mais importante até para o Brasil. Para o Lula, politicamente, é da maior importância. Sabe uma outra diferença? Que não conta nada para essa viagem, mas sim para o contexto, para a gente saber, já que o nosso assunto aqui, nossa coisa é discutir, debater a política e os aspectos políticos de um modo geral, é que lá nos Estados Unidos, o parceiraço do governo federal, quem mais reagiu com vigor foi o estamento militar. Que aqui, embora as Forças Armadas como instituição não tenham embarcado em canoa de golpe, teve militares participando, teve toda aquela atuação militar na contestação das eleições e urnas eletrônicas, enfim, foi uma reação meio bamba, tá? Estados Unidos não. Qual poder foi parceiraço ainda nessa questão vigorosa da defesa da democracia? O judiciário. Aqui é diferente, tá? Então é só pra gente saber, isso aí não altera a ordem dos fatores nem nada disso, mas é só para se saber que temos um problema, que é a mesma questão de ataques à democracia, mas com diferenças que são óbvias, ou pelo menos inerentes à natureza, ao cenário específico de cada país, né? As pessoas não são iguais, os países não são iguais. Então, há aí diferenças interessantes para quem se interessa pelo assunto política saber. Agora, menino, os quatro, Biden, Lula, Trump e Bolsonaro vão estar no mesmo território, né? Isso quer dizer alguma coisa? Não quer dizer nada. Só achei interessante pontuar, né? E uma coisa que eu estava pensando, o Lula deve ter um discurso, evidentemente eles vai ser divulgado um documento conjunto nesse sentido, em geral é assim que acontece, né? Mas eu estava pensando assim, minha mãe do céu, será que o Lula vai vir de novo com aquela história de que o impeachment da Dilma foi golpe? Ai, meu Deus, que vergonha. Ele fez isso aqui nas viagens, aqui na América do Sul, na Argentina, no Uruguai, e chama o Michel Temer de golpista, e diz que foi golpe. E aí ele chama de golpista vários aliados dele, começar pelo vice-presidente da República. E Simone Tebet, senadora e agora ministra, que votou pelo impeachment. E Rodrigo Pacheco, que teve o apoio do Lula agora para se reeleger no Senado e era deputado e votou pelo impeachment e se justificou, muito bem justificado no microfone, na época falou que fazia isso em defesa da democracia. Então, vai ser muito bom o presidente Lula não tocar nesse assunto, não voltar, deixar essa história de sabe, Dilma, golpe, não sei o que de lado, porque, gente, vai ser uma vergonha, porque senão vai ter alguém que em público uma hora vai dizer, presidente, se houve golpe, foi do Senado junto com Lewandowski, que presidiu o Supremo e que presidiu o processo, que preservou os direitos políticos da Dilma ao arrepio da Constituição, que como Collor perdeu os direitos políticos quando sofreu impedimento. Aí fizeram ali para Dilma uma gambiarra e ela manteve os direitos políticos, concorreu ao Senado e aquilo já se sabe, ficou em quarto lugar lá em Minas Gerais, o eleitor deu seu jeito. Agora, outra coisa que vai ser muito boa, que vai ajudar, é o ex-presidente Jair Bolsonaro, que está lá na Flórida, em território americano, que ele não fale, se abstenha de comentar o que ele acha, o que ele deixa de achar da presença do sucessor dele nos Estados Unidos. Vai ser bom, porque coisa boa ele não vai falar. E, na verdade, não teria nada para dizer. Então, é assim, se um não falar de golpe e outro não falar de coisa alguma,
vai ser bem melhor. E antes que eu me despeça, se inscreva, dê um like, o canal Doravante Dora Kramer precisa de você, precisa crescer para a gente continuar falando de política aqui sempre que necessário. Tchau!